Olá a todos, bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, Samuela. Muito obrigada, Marcelo. É com um enorme prazer que estou aqui hoje para falar um bocadinho do olhar clínico do fisioterapeuta nas disfunções temporomandibulares. Muito mais para além do DC. Então, o meu nome é Filipa, muito prazer, sou fisioterapeuta, moro em Portugal e trabalho há 18 anos na área da fisioterapia. Trabalhei muitos anos em meio hospitalar e atualmente estou dedicada inteiramente à prática privada, onde trabalho diretamente com toda uma equipa de fisioterapeutas, de fono, otorrinos, neurologistas, médicos dentistas, médicos de medicina geral e familiar, psicólogos, e é com um grande orgulho que posso dizer que trabalho em equipa, não sou só eu. Atualmente trabalho na Fisio 21, que é o espaço que montei com muito orgulho com a minha cara colega e amiga Xana, e também trabalho em clínicas de medicina dentária. Então, em nível de educação, sou professora na Europa, através do nosso centro de formação na Fisio 21, que é o espaço onde eu me encontro, e também sou professora na Escola Italiana de Reabilitação Crânio-Mandibular. Damos aulas tanto em Portugal como na Polónia e Itália, e o ano passado tivemos o grande orgulho e aceitámos com muito gosto o desafio de dar aulas na Índia. E aqui me extraio eu pelo Brasil, pelo portal Crânio, e é com muito prazer que estamos aqui juntos e que vamos falar um bocadinho sobre então a parte da avaliação para além do DC em pacientes com disfunção temporomandibular. Tenho muito orgulho de trazer vários colegas brasileiros a Portugal para ajudar na formação dos portugueses. O Samuel é um grande amigo meu, uma pessoa muito especial a quem eu tenho um grande orgulho. Também tenho como amizades grandes a Tainara, a Karina, a Mariane. Então são pessoas que ajudaram-me a crescer e com orgulho chamo-as de amigas. Então, sou lisboeta, moro em Lisboa com muito orgulho e a nossa clínica está localizada ali naquele pontinho preto que vocês veem, que é no centro de Lisboa. O nosso espaço foi pensado em ser como uma estrutura de uma casa, ele não tem uma estrutura típica de clínica, para quando a pessoa entra, sentir que está num ambiente de uma casa, que vem visitar um amigo que procura ajudá-lo da melhor forma. Este é um slide que quem já assistiu às minhas aulas sabe que eu faço sempre questão de colocar, tem a ver com a prática na evidência científica. E é algo que eu deixo sempre muito explícito nas minhas aulas. A primeira regra que nós devemos ter na nossa vida profissional é, primeiro, não provocar dano. Então, se eu não sei praticar muito bem uma técnica, se eu tenho dúvidas que aquela técnica vai crescer, até tenho dúvidas que possa provocar algum dano, eu não faço essa técnica. Então, temos sempre à frente um paciente e devemos selecionar quais as melhores técnicas, partindo do princípio que não vamos provocar um dano. Porquê? Nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade profissional e ética em prestar cuidados especializados. E o portal Crânio é um portal muito interessante, único até a nível mundial, a meu visto, e muitos parabéns ao Samuel, ao Marcelo. Eu acompanhei desde o nascimento deste portal, porque ele nos traz várias informações sobre a evidência científica atual para nós tomarmos
consciência de quais as técnicas nós devemos utilizar. Então acaba, como nós dizemos cá em Portugal, que tem a papinha toda feita, está ali muitos artigos, muita informação, não temos que andar a perder muito tempo a pesquisar, então é um portal realmente único e parabéns se estás a ver esta aula e se vês todas as outras, que é sinal que também queres crescer e tornar-te um melhor profissional de saúde. Então toda a nossa prática clínica deve ser baseada em evidência científica. E temos 3 pilares importantes. Claro que o pilar mais robusto é o da evidência científica. Então, sabemos o que está estudado, o que está comprovado atualmente. A minha prática clínica não é a mesma que eu faria ou que eu fiz há 5, 10 anos. Ela tem vindo a mudar. Como? Através da formação, através da pesquisa e através do conhecimento entre colegas, que muitas vezes acabamos por fazer um brainstorming. Claro que este é o pilar mais importante de todos, mas para mim o pilar especial tem a ver com a preferência do paciente. Então, eu tenho que ter em conta que quando estou a tratar uma pessoa, ele é um ser individual e especial. Ele é especial e único, daí veio o eu. E eu tenho que ter em conta as suas preferências. Se eu sei que é um paciente que tem fobia a agulhas, eu nunca vou ponderar no meu tratamento uma punção seca, agulhamento seco, dry needling, como queiram chamar. Porquê? Porque eu sei que ele não vai aceitar bem esta técnica. Se calhar era uma técnica que me ajudaria a acelerar os resultados, mas não é uma técnica que ele aceite. Então, nós temos de ter sempre em preferência temos de ter sempre em conta a preferência do paciente. O que é que eu faço maior parte das vezes? Eu dou todas as opções e o paciente escolhe, porque não nos podemos esquecer que quem tem a grande responsabilidade na sua reabilitação é o paciente. Então, eu digo, pai, esta técnica melhoraria desta forma, mas também temos esta opção e esta. E no fim é o paciente que a toma. Exemplo, temos um paciente que tem uma artralgia da temporomandibular direita. Eu sei que o uso da goteira durante um X tempo poderia me ajudar a aliviar a carga naquela articulação durante a noite, enquanto fazemos todo o processo de fisioterapia de reabilitação. Mas o paciente é altamente reticente ao uso da goteira. Ok, eu respeito, mas também deixo claro que provavelmente não tendo essa ajuda da goteira, poderá ter que fazer, por exemplo, mais exercícios de lubrificação ao longo do dia, ou que para irmos de encontro às expectativas que ele quer da fisioterapia, podemos ter que demorar um pouco mais, pois não temos aquela ajuda extra. Outro pilar importante, e claro que temos que falar dele, é a experiência clínica. Claro que este pilar é importante, o nosso olhar clínico ele vai melhorando ao longo dos anos com a nossa prática. O meu olhar clínico de agora não é o olhar clínico da Filipa de há 20 anos, temos um olhar completamente diferente, mas eu vou ser sincera, acho que um fisioterapeuta pode ter menos experiência clínica e ser mais eficaz de um fisioterapeuta com uma experiência de muito tempo, mas que não tem em conta as preferências do paciente, que não consegue chegar ao paciente da forma que o outro colega consegue. Por isso, quando nós fazemos as nossas escolhas, das nossas técnicas, da nossa abordagem, devemos ter em conta estes 3 pilares de evidência científica.
E para mim a parte mais importante de um tratamento é a avaliação, porque sem uma boa avaliação não há uma intervenção eficaz. Então imaginem como esta imagem que nós temos aqui, todos nós somos um prédio numa cidade, mas cada prédio é diferente. Uns têm uma arquitetura, têm uns inquilinos, outros têm outras. Então, nós não devemos seguir a receita do bolo. Temos que avaliar a pessoa que nós temos à nossa frente e fazer a tomada de decisão consoante isso. E daí a avaliação ser fundamental e investirmos o nosso tempo, explicarmos ao paciente o porquê das coisas para ele também ter o conhecimento e o que é que ele pode fazer para melhorar. A avaliação também nos permite criar um caminho na sua reabilitação. Um dos últimos slides é sobre Alice no País das Maravilhas, que é um filme da Disney. E há a cena, eu já estou aqui um bocadinho mais à frente, mas há a cena em que Alice está perdida e encontra um gato e ela pergunta qual é o caminho para seguir. Ao qual ele responde: se tu não sabes para onde queres ir, todos os caminhos são válidos. Então, se nós não tivermos o nosso caminho delineado, acertado, ficamos perdidos. Claro que no início eu posso achar que aquele é o caminho e depois fazer uma reavaliação e mudar a direção, mas o meu paciente está a acompanhar todo este processo e também está a ter uma parte ativa na sua escolha. Uma avaliação também é importante para o paciente perceber a sua evolução. Quantos de nós não tivemos um paciente que teve grandes ganhos, atualmente já não tem dor, tem uma função estabilizada, uma boa biomecânica e ele sente que está igual. E quando nós mostramos a primeira avaliação e ele faz a comparação, ele diz: nossa, afinal eu estou muito melhor, não tinha essa noção. Então, a avaliação, por favor, é fundamental. Se me perguntarem num paciente com disfunção temporomandibular, se eu uso sempre a mesma avaliação, não. Então, para mim, o pilar fundamental é o DCTMD. Eu uso esse questionário sempre. Mas, consoante o paciente que eu tenho à frente, eu posso usar outro tipo de escalas que me vem acrescentar valor ou ponderar, em conjunto com a equipa, pedir exames complementares de diagnóstico quando eu tenho dúvidas em relação ao diagnóstico. Então não se esqueçam que cada paciente é único e não nos devemos cingir, por exemplo, apenas a um DC quando temos um paciente de disfunção temporomandibular à frente. Então, falando da história do DCTMD, ele foi criado em 1992 no intuito, eu vou passar para aqui, que assim está melhor, no intuito de haver uma avaliação padronizada. E foi um grande avanço na nossa área e ao longo dos anos ele foi aplicado, mas começou-se a perceber que em termos de aplicabilidade clínica e de grau de se era fidedigno ou não, percebeu-se que não. Então, em 2014, um conjunto de investigadores mudou e criou o atual DCTMD, que já tem atualizações recentes, integrando, por exemplo, o bruxismo e o sono. Qual o futuro? Não sabemos. Provavelmente vai haver adaptações, e esperemos que sim, pois a medicina está sempre a evoluir. Eu vou agora aqui passar outra vez e vamos continuar. Aqui assim temos o flowchart do DC, que é o questionário. Lá está, em
Todos os meus pacientes com disfunção temporomandibular eu utilizo. Ele é muito fácil de preencher esta parte e é muito intuitivo. Se eu tiver que acrescentar algum dado, posso até escrever ao lado. Eu uso no iPad, que é muito mais fácil, fica logo gravado, anexo à ficha do paciente e então com as novas tecnologias tudo fica mais fácil. Então, continuando, e o que é o DCTMD? É um protocolo diagnóstico padronizado. Então, ele está dividido em dois eixos. Temos o eixo 1 para fazer mais uma avaliação da parte articular e muscular, que também tem alguns questionários. Para a parte da função, se a pessoa tem dor, e depois temos o eixo 2, que é o eixo psicossocial. E o eixo 2 para mim é muito importante, porque nós sabemos que os pacientes com disfunção temporomandibular são pacientes que têm uma condição multifatorial. E o eixo 2, a parte psicológica, a parte social, influencia-nos bastante. Nós não podemos separar, nós temos que unir toda a informação. Na parte do eixo 1, após os questionários e a nossa avaliação, temos a Decision Tree, que é como se fosse um cronograma para nós seguirmos, para nos ajudar a chegar a um diagnóstico. E eu gosto muito, vamos ver mais à frente, temos até uma imagem dele, porque nos ajuda no raciocínio clínico e está estudado, está validado, é fidedigno. Continuando, pontos fortes do DC. Olha, como podem ver, esta é a árvore que estava-vos a falar, Decision Tree, que nos ajuda bastante. A pessoa apresenta uns sinais que podem levar a um diagnóstico. Por exemplo, aqui temos um deslocamento do disco sem redução e sem limitação na abertura. E se tivermos dúvida no nosso diagnóstico, podemos ponderar, por exemplo, uma ressonância magnética para fechar o diagnóstico. Então, o DC é muito importante porquê? Porque eu faço a minha avaliação em Portugal, imaginem que o meu paciente muda-se para o Rio de Janeiro. Eu vou enviar o meu relatório com a minha avaliação, com a parte de diagnóstico de fisioterapia, eu deixo mencionado que ferramentas é que eu utilizei para o meu diagnóstico. E o DCTMD é algo que está sempre presente, porque assim todos falamos a mesma língua. Eu, quando estou a falar com os meus colegas da Índia, da Polónia, de Itália, estamos a falar de pacientes, e quando alguém me diz este paciente apresenta uma dor miofacial no masseter, eu sei exatamente como foi a avaliação dele para chegar a este diagnóstico. Porquê? Porque está padronizado. Ele seguiu as instruções do DICIM, viu na palpação muscular, por exemplo, de 1 quilo que a dor espalhava e a pessoa reconhecia como a sua dor familiar de pelo menos há 30 dias. Então, usamos questionários, facilita a linguagem universal entre profissionais. E ele é muito importante porque ele tem uma forte validação científica, ele foi estudado e aplicado várias vezes. E lá está, como eu falei, ele tem a parte de integração biopsicossocial muito importante. Mas, como tudo na vida, há sempre pontos a melhorar. Então, este protocolo é importante, mas eu encontro sempre falhas.
E o facto de ele ter falhas faz com que eu vá buscar outro tipo de avaliação, dependendo do meu paciente ou não. Então, por exemplo, no eixo 2, há vários questionários que podemos fazer. Há questionários mais direcionados para a parte de investigação científica, que eles são bem mais completos. Depois temos os abreviados, que é para a nossa prática do dia a dia na clínica, que é o que eu uso. Eu uso os questionários abreviados. Só que uma pequena dica: problemas. Se nós, na primeira avaliação, formos fazer os questionários frente a frente com o nosso paciente, se estivermos a ler, vai demorar imenso tempo. Muito. E normalmente as nossas avaliações, as minhas andam entre 1 hora, 1 hora e meia. Há pacientes que eu posso demorar mais, por exemplo, se já têm sinais de zumbido somatosensorial, obriga-me a outro tipo de avaliação mais detalhista e demorada, porque são avaliações que precisamos dar tempo à pessoa. E então eu utilizo todas estas ferramentas, mas o que eu vos vou pedir é uma sugestão, vale o que vale, mas enviem os questionários antes ao paciente para ele fazer em casa e depois enviar. Ou seja, no dia que eles chegam à consulta já têm os questionários preenchidos. É muito mais fácil do que nós estarmos a preencher com eles. Lá está um dos pontos, eu não quero dizer fracos, mas um dos pontos a melhorar do DCE é este tempo de aplicação elevado. Por exemplo, eles têm uma escala de avaliação da função ou dos hábitos, os comportamentos orais. E eles têm em conta a deglutição, têm em conta a fala, têm em conta a mastigação, mas é uma pergunta diretamente ao paciente. Então, há um que acha que mastiga sobre os dois lados ou sobre um lado. Eu vou ser sincera, a maior parte dos pacientes, quando eu pergunto isso, a primeira resposta que eles dizem é: não, eu não tenho problemas na mastigação. Ou por exemplo, esta é super típica, pacientes com bruxismo de vigília, ou seja, um bruxismo que acontece durante o dia. Eu pergunto: dá conta que os seus dentes de cima encostam nos dentes de baixo quando está parado, sem estar a falar ou a mastigar? A primeira coisa que eles dizem é: não, não, eu não faço nada disso. E eu vejo durante toda a ação eles a apertar. Então, estes questionários ajudam-nos, mas muitas vezes nós depois na sessão e nas próximas sessões temos que trabalhar para eles terem o awareness, eles terem consciência que fazem o movimento. Então, o DC realmente foca-se nessa parte, mas pode nos enganar, porque é a percepção do paciente. Quando, por exemplo, nós pedimos ao paciente que nos nega que faz bruxismo de vigília, e nós temos quase a certeza que ele faz, porque já ouvimos algum tempo durante a sessão, e pedirmos para eles descarregarem uma app como o Desencoste de Seus Dentes, o Bruxap, na sessão a seguir, eles dizem: nossa, Filipa, eu aperto imenso os dentes e nunca tinha dado conta, porque isto é um hábito inconsciente. Então o DC tem a melhorar essa parte, porque nós só estamos a avaliar baseado no que a pessoa nos diz e não na nossa avaliação. Então, quando eu tenho um paciente que apresenta sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, eu obrigatoriamente tenho que passar no sistema estomatognático. Eu tenho que fazer uma avaliação da mastigação, eu tenho que fazer uma avaliação da deglutição, de como este paciente respira, se ele é um respirador oral, se ele não é um respirador nasal, se ele respira até de forma mista, a forma como ele fala, quando ele fala, se tem alguma alteração na colocação da língua.
e depois tem que fazer uma avaliação intraoral. O DC está muito focado, e bem, para a parte extraoral e não vê tanto, não tem tão em conta a zona intraoral. Claro que eu estou aqui a falar que avalio a mastigação, avalio a deglutição, mas eu quero deixar aqui algo bem explícito. Eu trabalho com muito orgulho com uma equipa transdisciplinar. A minha equipa não é multidisciplinar, não é interdisciplinar, ela é transdisciplinar. Ou seja, eu trabalho com um conjunto de profissionais que eu posso dizer que são de excelência com muito orgulho e que cada um sabe sobre o know-how do outro. Ou seja, eu tenho o conhecimento de como se faz uma goteira, quais os parâmetros que devo escolher para o meu paciente. Sei fazer uma avaliação básica da mastigação, da deglutição, da fala, mas respeito o trabalho dos meus colegas. Por isso, eu não faço goteiras, eu sei como faz para ajudar o meu paciente, quando ele me fizer alguma pergunta sobre a goteira que não fez ao médico dentista, eu saber responder. Então, também para dar o meu feedback ao colega, por exemplo, médico dentista. Olha, acho que deveria ser uma goteira inferior por causa de algo. Acho que deveríamos fazer uma goteira de 2 milímetros de espessura. Estou a dar um exemplo. E então, nós temos o conhecimento, o know-how de cada área, mas depois temos um respeito, que eu deteto que existem alterações, não sou tão minuciosa, mas sei que tenho que encaminhar para o colega e sei o que é que eu quero daquele colega e explico-lhe, olha, preciso da goteira para aliviar a parte da carga da articulação. Ou digo à colega da fono, eu na minha avaliação entendi que o paciente tem uma mastigação crónica unilateral. Será importante trabalhar isso, perceber o porquê. Então, eu faço um rápido screening de várias áreas e depois consigo perceber se preciso do apoio dos colegas ou não. E é assim que todos devemos trabalhar. Eu sei que os fono com quem eu trabalho, os médicos dentistas, otorrinos, têm também este conhecimento e esta forma de pensar. Isto tudo para quê? Para ser uma visão única e darmos o melhor dos resultados, o mais rápido possível aos nossos pacientes. Então, num paciente com disfunção temporal-mandibular, como eu disse, eu vejo a parte da respiração. Então eu percebo se ele respira mais pelo nariz, se respira mais pela boca, se é misto. Eu uso o Gatson, o espelho, faço os testes para então entender. Porquê? Porque se eu tiver um paciente com respiração oral, eu sei que existe maior sobrecarga de certas estruturas. E também tenho que perceber porque é que ele tem esse hábito de respirar pela boca e não pelo nariz. Pode ser uma obstrução nasal, ele pode não ter competência das vias aéreas na zona nasal para fazer essa respiração, pode ser apenas uma alteração no hábito, era uma criança que tinha muitas otites, infecções e acabou por fazer uma respiração mais oral. Então, é importante a avaliação da respiração. Também é importante a avaliação da mastigação. Porque lá está, como eu vos disse, no DCTMD, a avaliação dos comportamentos orais tem a mastigação lá, mas é sempre a perguntar ao paciente, não tem a parte clínica da nossa avaliação. E muitos pacientes não dão conta que têm uma alteração no padrão de mastigação. Não é obrigação deles até terem.
é obrigação nossa de perguntar, avaliar e encaminhar. Tal como falámos, a fala também é importante, principalmente eu vejo onde é que o paciente coloca a língua, se tem alguma alteração, se não tem, e vemos as estruturas orais. Lá está, mais uma vez, não foi por acaso que eu meti aqui fonoaudiologia. Em Portugal nós chamamos terapeutas da fala, desculpem se às vezes me escapar aí, mas os fonos são fundamentais na reabilitação de um paciente com disfunção temporomandibular, porque muitos destes pacientes têm alteração nas funções orais. Falámos sobre a importância do trabalho em equipa e agora eu quero dar um exemplo bastante prático do que tivemos agora a falar. O porquê da importância do fisioterapeuta em ter um olhar clínico para o paciente e não se basear apenas no questionário, como eu disse. Então, vou-vos dar um exemplo de uma paciente e esta paciente, ela não quis aparecer, fosse uma fotografia dela. Claro, entendi perfeitamente, porque é uma questão que vai online, é profissional de saúde, e então nós as duas juntas tivemos a ideia de pegar numa fotografia dela, que eu tirei, e metemos no chat GPT, e eu pedi para alterar a cor do cabelo, a cor dos olhos, e que simulasse ao máximo. E até foi bastante, fartámos de rir, porque realmente até ficou semelhante, um bocado... Isto realmente, a inteligência artificial, às vezes até me assusta. Então vamos dar aqui o nome de Maria, um nome fictício. E a Maria tem 38 anos, ela é enfermeira em meio hospitalar. Por isso nós sabemos que ela trabalha por turnos. Logo, há aqui alguma dificuldade na área do sono, já me dá aqui uma boa pista. E ela veio referenciada pelo médico dentista. Ou seja, ela foi fazer um check-up anual e falou com o médico dentista e disse que tinha muita dor na abertura de boca, já estava com dificuldade na mastigação e o médico então referenciou para nós. Muitas vezes o que acontece, não sei se isso acontece no Brasil, mas os médicos generalistas detectam que existe algum problema e enviam diretamente para nós para fazer uma avaliação de fisioterapia primeiro e depois nós encaminhamos para um colega da especialidade consoante o problema da pessoa. Então foi isto que aconteceu. Eu, quando recebi a Maria, só tinha essas informações e agora vamos fazer este exercício mental. Então, eu tenho aqui a Maria e eu, claro, que usei o TMD. E deu-me, então, como diagnóstico em fisioterapia, uma dor miofacial, principalmente a nível de macetas. Ou seja, eu quando fazia a minha palpação com 1 kg de pressão, ela tinha uma dor irradiada que encarava como a sua dor familiar desde há 30 dias. Na abertura e no fecho, ela tinha desvio tanto de um lado como para o outro, com um som articular e até com dor, mas sem limitação na abertura. Então eu aqui já suspeito que existe um deslocamento do disco com redução tanto de um lado quanto do outro. Ela tinha dor, por isso ela tem uma artralgia. Quando eu faço a palpação da articulação, eu gosto principalmente de fazer meio quilo, ela apresentava dor. E tinha um pormenor muito importante, estamos no portal crânio, Samuel fala imenso e muito bem sobre cefaleias, e ela apresentava uma cefaleia matinal. Então, a Maria dizia-me, quando trabalhava durante o dia, dormia à noite, de manhã acordava e tinha uma dor de cabeça, com uma sensação de pressão, mas tomava banho, tomava o seu pequeno almoço e essa cefaleia dissipava-se.
Então, isto seria o meu pensamento, se calhar, há 5 ou 7 anos atrás. Eu faria a avaliação apenas com o DCT-MD e o que é que nós tínhamos em vista para a Maria? Teríamos em vista, então, um ciclo de sessões de fisioterapia. Primeira coisa que eu quero fazer é ir de encontro às expectativas do meu paciente. E eu pergunto sempre ao meu paciente qual é a sua queixa principal. E é isso, o meu primeiro objetivo é resolver ou tentar resolver a queixa principal dele. E gerimos expectativas. Então, aqui na Maria, claro que iríamos ponderar um ciclo de algumas sessões de fisioterapia, com técnicas cranianas, técnicas manuais, possibilidade de aplicação de laser, terapia cognitivo-comportamental, exercícios para melhorar a biomecânica, estimular a lubrificação, provavelmente exercícios também a nível de postura, aconselhamento do estilo de vida. E depois, sendo uma paciente que apresenta um deslocamento do disco, uma artralgia, até podia, e bem, ponderar, e deve ser feito, pedir para ela ser vista pelo médico dentista da área da disfunção temporomandibular e da dor orofacial, e para também ponderarmos exames complementares. Aqui eu, se calhar, ponderava uma ressonância magnética para ver como é que está a parte dos tecidos moles, como é que estão os discos, a alteração da sua morfologia, se é realmente um deslocamento do disco com redução, ou então também poderíamos ponderar, por exemplo, um CBCT, um CT scan, ataque, para despiste alterações degenerativas de boca fechada, de boca aberta. Então, este era o seguimento da minha prática há 5, 7 anos atrás. E lembra-se do que eu falei, que ainda não está o slide, ele está no fim, da Alice no País das Maravilhas. Então, nós só cumprimentamos quem conhecemos. Se nós não temos um conhecimento de outras avaliações, vamos seguir este caminho. E está tudo certo. Nós fazemos o melhor com os nossos pacientes, tendo em conta o nosso conhecimento. O problema é quando nós não investimos na nossa formação contínua. Então, por exemplo, eu tive o enorme prazer de, em junho, estar num hospital privado em Marbella, Espanha, com uma equipa fantástica, com otorrino, anestesista, médico-dentista, fono, em que tivemos em bloco operatório. Eu estive a assistir aos exames que eles fazem, às cirurgias, às reabilitações, para também perceber qual o raciocínio clínico deles, o porquê de fazerem. Então, esta troca de conhecimentos é de ouro. Para quê? Para mudar a nossa prática. Então, a Filipa, de há uns anos atrás, seguiria este protocolo para a Maria. Mas o que é que acontece? Provavelmente isto vai funcionar em certos pacientes, em que eles fazem estes ciclos, vão ao médico dentista, trabalhamos em conjunto e conseguimos resolver a crise, mas o que eu percebi é que a longo prazo havia pacientes que não melhoravam. E parecia que eles até faziam tudo certinho. E nós, mas porquê é que eles não melhoram? E lá está, nós sabemos que a disfunção temporomandibular, a sobrecarga da articulação, a ativação dos músculos, muitas vezes está associada a períodos de stress. E é importante que o paciente saiba que ao longo da vida, se não aprende a gerir o stress, se não aprende a ter um estilo de vida saudável, a probabilidade de voltar a ter uma crise é grande. Mas eu queria resultados mais a longo prazo. Queria algo que trouxesse outra qualidade devido aos meus pacientes. E comecei a pensar com alguns colegas e o que é que nós podemos ver mais? O que é que nos está
a falhar. Então começámos a perceber que se calhar temos que avaliar outras estruturas, temos que começar a estudar sobre respiração. Fisioterapeuta, claro que nós damos essa parte do aparelho respiratório, mas ok, se calhar tenho que começar a perceber um pouco mais a parte de interação intestino-cérebro, a parte gástrica, a parte do otorrino, a parte do sono, a parte do médico-dentista. Então, temos que ir, neurologia, por exemplo, temos que ir buscar um pouco de conhecimento a cada área. Para quê? Para mudar o nosso mindset. Por isso é que a troca de conhecimentos entre diferentes profissionais de saúde é ouro. Porque o fisioterapeuta muitas vezes está desperto para algo diferente do que o otorrino está. E complementamos-nos assim. Então, vamos aqui pensar na Maria e eu vou-vos descrever o que é que eu vejo nela. Então, vão olhar um bocadinho para ela. Eu vou só desviar aqui e vou beber água. E então, eu vou descrever o que eu vejo. Eu avalio os meus pacientes no momento, logo a primeira vez que estou frente a frente com eles, e de certeza que vocês fazem isso. Os fisioterapeutas é muito típico, por exemplo, nós estamos numa esplanada, sentados, passa uma pessoa a mancar de canadiana, e nós vemos se ele está a usar a canadiana do lado certo, se não está. Até se tivermos com colegas da área, comentamos, nossa, ele está a fazer mal, olha-me para aquilo, não sei o quê. Pronto. Então temos este vício de avaliar de forma até inconsciente. Mas então, eu olho aqui para a Maria, a foto que foi tirada foi em junho, é início de verão em Portugal, Lisboa tem muito sol e eu vejo uma paciente com uma pele muito branca, baça, que começo logo a ponderar que pode ter alterações nas análises clínicas, pode ter algum déficit de vitamina D, tem um ar cansado, pode ter alteração, por exemplo, no ferro, na B12, magnésio. Então, começo aqui a pensar também na área mais das análises clínicas, análises ao sangue, que provavelmente existe aqui alguns déficits. Depois continuo a olhar, como é uma foto assim diferente, não se vê muito bem, mas a Maria tem um desvio do septo. Logo, um desvio do septo dá-me uma pista. Eu não estou a dizer que acontece, mas é uma pista, um aumento de probabilidade de ela não respirar bem pelo nariz. E depois olho e vejo umas olheiras grandes. Vejo uma pessoa cansada, uma pessoa saturada. A maior parte dos pacientes procuram-nos por um único motivo: estão com dor. E ela tinha essa face, uma face de uma pessoa cansada, com dor. Depois vejo aqui para 38 anos, já aqui umas rugas, que dá-me a pista que a postura facial dela no dia a dia é uma postura mais de apertamento dentário, mais fechada aqui, esta região. E quando ela está numa posição natural, ou seja, não está a falar, não está a mastigar, ela mantinha sempre aqui a boca ligeiramente aberta, os lábios entreabertos, que dá-me alguma pista que é uma paciente ou de respiração oral ou mista. Não me parece que ela até respire bem pelo nariz, que seja apenas nasal. Depois, continuando, olho para uma pessoa magra, com uma maior ativação da musculatura da cervical, que eu começo logo a pensar, se calhar esta paciente tem um padrão de respiração não diafragmático mais superior, daí esta ativação exagerada dos músculos acessórios da respiração. Então, pensem comigo, se eu usar apenas o DCT-MD, que é para uma avaliação extraoral,
Será que eu estou a chegar bem a esta paciente? Eu estou a dar o exemplo desta paciente, porque há pacientes que são bem mais fáceis, que se calhar, eu, eu, eu vou ser sincera, eu faço sempre uma avaliação intraoral atualmente, mas se calhar no tipo de pacientes o DICI até podia ser o suficiente para ter os resultados que nós queríamos. Mas nesta paciente isso acontece. Então, aqui ela já aceitou publicar as fotografias, isto é desculpem, a avaliação intraoral e nós vemos quando ela está de boca aberta, eu não consigo ver bem o palato mole, eu não consigo ver a úvula, o palato duro dela, o céu da boca, ele é ogival, ela tem aqui algumas marcas da língua que dão sinais de uns sinais de provável bruxismo, uma posição errada da língua que faz com que a língua não tenha espaço para estar e vá contra os dentes, fica estas marcas. Então aqui, quando eu olho para a parte intraoral, eu começo a ter algumas pistas. Se eu pedir para ela colocar a língua de fora, por exemplo, eu vejo um dorso da língua bem elevado, aqui a zona posterior, que não era suposto. Era suposto eu conseguir ver todas as estruturas lá atrás. Outra vez um palato ogival. Então eu aqui começo logo a desconfiar ou a pensar que, por exemplo, durante o sono, esta paciente, quando está a dormir de barriga para cima, pode ter uma queda da língua a dormir. Isto é uma ideia, isto é o meu pensamento, vale o que vale, está bem? Isto é a minha opinião. Eu estou a partilhar convosco o meu olhar clínico e o meu raciocínio. Então eu começo aqui a ter dúvidas, porque não é suposto isto acontecer, existe alguma alteração na ativação desta língua. E depois, eu usei o protocolo de Marchesas, o modificado Marchesas. Atenção, como eu disse, eu faço o screening, quando detecto problemas, peço ajuda à fono, está bem? Mas aqui na minha avaliação eu percebo que na abertura ela tem uma queda para o lado direito da língua, possivelmente temos aqui uma alteração na função do freio, que eu preciso que a fono faça a sua avaliação, o terapeuta miofuncional diga-me, porque fazem vários testes, provas de função e provas orais que me vão dizer, então, se temos um freio funcional, se é um funcional, mas com alteração, restritivo, se é restritivo. Pronto. Mas aqui, nesta primeira avaliação, eu percebo então que ela também tem provavelmente questões miofuncionais que têm que ser vistas, porque com todas estas questões que nós vimos, todas estas alterações intraorais, eu suspeito que esta paciente possa, isto é uma suspeita ainda, possa ter um distúrbio respiratório durante o sono. Então, nós vamos começando a juntar as peças. Olhem esta imagem aqui intraoral linda. Devia ter um flash, mas não tem. Nossa, olhem para este céu da boca tão ogival. Será que a língua da minha paciente consegue descansar cá em cima quando temos um céu da boca, um palato duro tão alto? Até que ponto me vale a pena pedir a um paciente para repousar a língua no céu da boca quando ele não tem competências para isso? Então eu começo a pensar em todas essas alterações. E então tenho dúvidas. E lembrem-se da evidência científica. Primeiro, não provocar dano. E eu tenho dúvidas em relação ao diagnóstico. Então, o que é que eu faço? Eu exponho a situação. Eu tenho
prazer e o orgulho outra vez, já falei disto. Trabalhar com muitos médicos, eu trabalho muito perto com uma médica de medicina dentária, eu exponho a situação e muitas vezes nós decidimos em conjunto quais os exames complementares ela deve fazer, a paciente, ela faz e consoante esses resultados nós encaminhamos. Pode, claro que vai ser vista por ela, mas já leva os exames ou pode ser visto por outra especialidade. Então, na Maria, que nós estamos a olhar para a Maria e percebemos que ela tem uma disfunção temporomandibular, ela tem um bruxismo, eu vou à procura da razão. Porque é que ela tem esta sobrecarga tão grande? Então, foram pedidas as análises clínicas, porque ela realmente tem um ar bastante cansado, melhor ver. Falamos sempre com o médico de medicina geral e familiar, é um médico generalista que a acompanha. Decidimos fazer uma polissonografia. Nós temos o prazer e a sorte de trabalhar diretamente com um laboratório do sono em Lisboa, que para mim é o melhor até do país, que é a Sleep Lab, em que eu sei que os exames deles são de confiança e se tem alguma dúvida, algum problema, falo diretamente com o pneumologista. E depois de fazermos estes exames, vamos perceber a quem é que devemos encaminhar. Filipa, mas então e a parte da articulação? Pediram exames? Pedimos o CBCT e pedimos a ressonância magnética, que deram e comprovaram os nossos diagnósticos. Aqui um pequeno parênteses, a Maria fez 5 sessões de fisioterapia e não queria fazer a polissonografia, não queria fazer o estudo do sono. Não tenho tempo, tenho que dormir lá, é chato, e então eu tive que desconstruir esta ideia e trabalhar com ela a parte das crenças, não a forçando, mas mostrando a ver os benefícios de completarmos. Porque eu disse, não temos um diagnóstico completamente fechado. Pode fazer a fisioterapia, deve fazer os exercícios em casa, mas estamos completamente limitados. E só após um tempo, quando ela teve férias, é que decidiu fazer então o estudo do sono. A nível de análises clínicas, realmente ela tinha déficit de vitamina D, B12 e magnésio. Ela começou então a suplementação orientada pelo seu médico e finalmente ela fez o estudo do sono. Fez no nível 1. Agora, eu vou sair aqui da apresentação porque eu quero-vos mostrar o estudo do sono dela. Então, temos aqui a idade dela, 38 anos. Vemos que ela, em termos de índice de massa corporal, é uma pessoa magra. E temos aqui a escala de sonolência de Epworth, que é 6. Por isso, ela tem uma sonolência completamente normal. Isto não é uma aula sobre como avaliar um estudo do sono, mas eu quero que vocês já tenham um olhar clínico sobre um estudo do sono. Claro que eu não vou falar aqui de partes muito específicas, mas para quem não é da área da fisioterapia do sono, se receber um exame, já conseguir bater o olho para certos detalhes que vão nos ajudar nem reencaminhar um paciente ou perceber qual o prognóstico deste paciente, está bem? Então, há muita coisa que eu não vou falar aqui, por exemplo, a latência do sono, não vou estar a falar, mas quando vocês recebem um estudo do sono, sendo a área da disfunção temporal-mandibular, comecem por procurar aqui algo importante. Então, a Maria tem 184 microdespertares. O que é que isto significa? Que em 1 hora ela faz um microdespertar, faz 34 episódios de microdespertares. Isto é um índice altíssimo. Isto é
anormal. Então percebemos que a qualidade do sono dela está afetada. E reparem, mais de 50% dos microdespertares estão associados a eventos respiratórios. Então eu sei que esta paciente, enquanto está a dormir, acaba por sair de um sono mais profundo, faz um microdespertar, provavelmente porque tem eventos respiratórios. Também ela tem microdespertares associados a bruxismo. Olha, vejam lá, 21 e tem 58 espontâneos. Então, esta paciente, nós percebemos logo que algo se passa na sua via aérea durante o sono. E o que é o microdespertar? O microdespertar nós não temos consciência, nós não acordamos. Nós saímos do sono profundo, mas não temos a consciência no dia a seguir que acordamos, ok? Outra coisa muito importante, e até é mais importante para quem não é da área e queira perceber assim, de uma forma geral, é este índice, o IH. Eu deixo uma coisa explícita aos meus pacientes. Uma noite não significa, não são todas as nossas noites, é apenas uma noite, mas ninguém pode estar a fazer 10 exames todas as noites, é impossível. Então, uma noite não reflete todo o nosso sono, mas já temos alguma ideia. Por isso, se a pessoa tem uma apneia, neste exame provavelmente faz nos outros dias, quase de certeza. Então, o que é este índice de apneia e hipopneia, o IH? Dá-nos um número, que são o número de eventos que acontecem por hora. Então, a Maria, de hora a hora, tem 19,8 eventos. Então, significa que 3 em 3 minutos, mais ou menos, ela tem uma dificuldade respiratória. Relembrando, a apneia é quando há uma obstrução mais de 90% do fluxo. Então, imaginem que esta é a nossa via aérea e na apneia ela colapsa ou totalmente ou colapsa até 90%. Não entra ar nem sai. A hipopneia é quando existe uma diminuição do calibre que leva a uma obstrução do fluxo aéreo parcial. E este índice tem em conta apneias e hipopneias juntas, mas no estudo do sono depois eles dissociam. Então, conseguimos perceber que ela não faz assim tantos eventos de obstrução total, o que é bom, mas ela tem realmente diminuição aqui do calibre e tem uma obstrução parcial. O fluxo aéreo está obstruído parcialmente. A nível de saturação de oxigênio, ela não desatura muito. É uma pessoa jovem, é bom, mas isto é à custa de quê? Ela não consegue oxigenar bem os tecidos, se calhar no futuro. E isso traz-nos uma conta para pagar altíssima, tanto a nível cognitivo, como recuperação de lesões, como a nível de bem-estar. Então, quando vamos aqui à conclusão, o nosso IH é 19, certo? Então ele está dentro da apneia moderada, porque de 15 a 30 estamos dentro de uma apneia do sono moderada associada a um bruxismo. Esta parte aqui, mais da neurologia, eu não vou falar, porque então ia me esticar ainda mais, e temos aqui 184 despertares, como falámos. Então percebemos que esta é uma paciente que ao longo da noite tem uma dificuldade respiratória. Este é todo o resto do exame. Reparem, então aqui ela faz muito mais hipopneias do que apneias. Eu só vos quero mostrar aqui outra parte do exame, muito bonita, que imaginem, estão aqui a ver o fluxo, ela fez uma hipopneia de 25,9 segundos e olha o que é que vem a seguir. Vem uma maior ativação de masseter
e zona submentoniana, que é onde estão os elétrodos. Olhem aqui, outra hipoapneia, outra ativação maior da musculatura. Então, eu quando vejo o estudo do sono dela, compreendo que ela tem uma dificuldade respiratória e tem um bruxismo protetor. Ela cerra os dentes de forma a o corpo dela abrir a via aérea, para tornar a via aérea permeável. Então, este bruxismo está dentro de um bruxismo protetor. Esta paciente, se colocasse uma goteira, provavelmente iria atrapalhar, podia aumentar até o nível de hipopneias. Vejam quanto isto muda o nosso mindset. Lembram-se que eu disse que atrás, há 7 anos, eu se calhar ponderava uma goteira nesta paciente? E agora, porque pedimos um estudo do sono, muda-nos aqui o pensamento. Eu sei que ela tem um bruxismo, mas é um bruxismo que está a ajudá-la. Eu tenho é que tratar a causa, eu tenho que ajudar esta paciente, em conjunto com a equipa, a tornar uma via aérea mais permeável. Então, continuando, mantém a fisioterapia, claro que sim, para o alívio da sintomatologia. E depois de nós percebermos que tem uma apneia do sono moderada, atenção, quem faz o diagnóstico são os médicos, não somos nós, encaminhamos para o otorrino para fazer uma investigação das vias aéreas para perceber em que zona está a sua obstrução. E para quê? Para resolvê-la. Quem decide isto é o otorrino. Filipa, podia-se ter enviado para a pneumologia? Claro que sim, mas eu estou habituada a este tipo de pensamento. Ok, temos uma obstrução, ela é moderada, então primeiro investigamos as vias aéreas e o médico decide qual o melhor tratamento. Se temos uma obstrução nasal, provavelmente, dependendo do tipo de obstrução, ou uso de uma medicação ou então uma cirurgia. Então depende muito do nível de obstrução, mas passa, por exemplo, com o uso do CPAP. Há pacientes que têm uma apneia, um colapso e que tanta cirurgia não nos vai adiantar de grande coisa e tem que usar um CPAP. Há pacientes que até têm indicação para o dispositivo de avanço mandibular, então depende da obstrução do paciente. Não são todos iguais, somos todos diferentes. Ela continua com a suplementação, com um estilo de vida mais ativo e assim nós sabemos que estamos a trabalhar com ela, com resultados, a pensar a longo prazo, a pensar na Maria quando tiver 60 anos que não tenha uma apneia grave, porque a tendência da apneia não tratada é agravar. Então, na mulher, principalmente após a menopausa, como há um relaxamento, há uma perda de tonicidade desta musculatura, a probabilidade de aumentar o índice da apneia é alta. Então, nós estamos a pegar numa paciente que, imaginem, ela veio só por dor, não é? Só como quem diz, ela veio por dor, dificuldade a mastigar e acaba por sair com um diagnóstico de uma apneia que, ao tratar, vai mudar a vida dela. É uma paciente que ainda está em consulta, ela foi agora operada ao nariz e mandou-me um WhatsApp, eu ainda não a vi, que ela foi operada no início de agosto e ela nota uma diferença grande, até a nível de apertamento dentário durante o dia, já acorda sem aquela tal dor matinal que é muito típica dos pacientes com apneia, então estamos muito otimistas e ela principalmente está muito, muito feliz. Então, finalmente, o slide da Alice. Lá está. A Alice está perdida, está a caminhar, mas não sabe para onde ir. E ela pergunta ao mestre gato: Mestre gato, qual é o meu caminho? Ao qual ele responde: Se tu não sabes para onde vais, qualquer caminho está certo. Tu não tens um objetivo.
Então, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter um olhar clínico para o nosso paciente, para saber que caminho é que devemos tomar. Este slide não fui eu que tive a ideia, eu tive uma aula com o professor Durso, que é dentista no Brasil, e ele falou disto e foi algo que eu guardo sempre e penso sempre, e algo com muito carinho, que realmente, quando não se sabe para onde se quer ir, qualquer caminho serve. E isto não é correto, nós temos de ter um caminho baseado em prática de evidência científica e caminhar em conjunto com os outros profissionais, mas também com o nosso paciente. Então, a mensagem que eu quero deixar para casa é que na disfunção temporal-mandibular o nosso olhar clínico vai muito mais para além do exame extraoral. Temos que ver de outra forma. Para quê? Para darmos um cuidado completo e centrado ao nosso paciente. Estas são as nossas redes sociais, Portal Crânio de certeza que já seguem, e se não seguem, toca a seguir. Esta é a minha profissional, fisioterapeuta Filipa Souza. Com muito orgulho podem-me seguir e só quero agradecer a todos por terem estado aqui até ao fim, terem assistido. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem contactar o Portal Crânio, como podem enviar um e-mail ou podem mandar uma mensagem pelo Instagram. Eu espero ter ajudado, espero que não tenha sido muito chata. Queria ter trazido aqui uma componente prática e que na próxima sessão, quando tiverem à frente o vosso paciente, já olhem de uma forma diferente e comecem a pensar que nem todos os pacientes que têm disfunção temporomandibular é só isso. Muitas vezes há outras patologias por trás que estão escondidas e cabe a nós ajudar esse paciente a detectá-las, a tratá-las, para ter uma maior qualidade de vida. Mais uma vez, obrigada Samuel, obrigada Marcelo, é com muito prazer que eu estive aqui presente e um beijinho grande de Portugal. Obrigada, boa noite.